Olá pessoal, estamos começando mais uma live, na verdade a sexta e última live sobre a eleição para a prefeitura aqui do Recife. 3, 2, 1. Pois bem, essa live, essa série de 6 lives que eu fiz sobre as eleições na prefeitura do Recife, aqui de 2024, neste ano de 2024, pegando algumas cidades como Caruaru e Paulista para vereadores, né, para a Câmara de Vereadores. Termina hoje, né, e espero que nesse período eu possa ter conversado, informado vocês da melhor maneira, da maneira mais cidadã, mais inteligente possível, sobre a gravíssima realidade que está o Recife, a gravíssima realidade social que se encontra o Recife, cujo prefeito atual, João Campos, e seu partido, PSB, que vem dominando, ou vem governando, vem administrando a cidade há 12 anos. João Campos em 4, Geraldo Júlio em 8, vem transformando a cidade, do ponto de vista social, numa situação muito delicada, muito reprovável, muito triste, né? Principalmente aí no centro da cidade. Então, assim, é importante se fazer essa reflexão. Antes de mais nada, vou me apresentar, lógico, né? Pessoal, eu sou o jornalista Eduardo Maia, eu tenho 47 anos, sou formado desde 2004, tenho uma assessoria freelance desde 2005. Costumo dizer que eu sou um pequeno grãozinho que de vez em quando faz barulho, tá? E eu me sinto muito à vontade de conversar sobre isso, porque o meu compromisso com a verdade, com a sociedade, sempre foi latente, tá? Além de ser jornalista, eu sou ativista social, tá? Sou notadamente conhecido pelas minhas caminhadas da cidadania, que eu coloco um sonzinho e vou caminhando por alguns lugares, né? Para vocês terem uma ideia, com esse som, eu já caminhei mais de 3 mil quilômetros, junto com a bandeira, né? Então, assim, é um trabalho muito sério, muito cuidadoso, muito pacífico, mas atuante. Não é de quebra-quebra, não é de quebra-quebra, é de cidadania pura. Da pessoa exercer sua cidadania com a maior grau de inteligência, maior grau de consciência possível. Tá? Então, nessa última live, eu vou explicar algumas curiosidades, né? Por que sempre de vermelho, né? Um motivo muito simples. Eu sou um jornalista de esquerda, mas sou um cara muito consciente, eu apoio o PT, tá? Mas eu não sou um apoiador alienado. Eu costumo dizer que eu sou um petista consciente, não sou um petista doente, né? Não sou militante do PT, eu apenas apoio como cidadão, tá? Porque estou fazendo live em casa. Eu gostaria de fazer lives em outros lugares, só que eu estou me recuperando de uma cirurgia e por isso que eu fico fazendo aqui do meu quarto estúdio, né? Esse ambiente aqui que vocês estão vendo é um ambiente onde funciona a minha assessoria freelance em comunicação, assessoria de imprensa e multimídia, né? Começou em 2005, como falei, né? E aí já se vão quase o que 2005 para 2024, dá 10, 15, 20, quase 19, 5, 10, eu sou muito bom de matemática não. 10, 15, são quase
são 19 anos de assessoria de imprensa, né? Freelance, né? Então, assim, um trabalho muito sério, que eu tenho o maior orgulho de construir, de interagir e de conversar com vocês. Falando tudo isso, tá? Dito isto, dando essa introdução, vamos começar a nossa sexta live, que espero que seja da melhor maneira, que vocês entendam, vocês reflitam e a gente tocar para frente, né? Vale lembrar que essa live ela é gravada, né? Ela é ao vivo, mas fica gravada no meu Instagram em _comunicacal, e também eu envio para os meus veículos de comunicação minha página no YouTube em Comunicação Multimídia, né? E no meu Facebook, Eduardo Maia, no meu TikTok em Comunicacal, no meu grupo de Facebook, jornalista Eduardo Maia, também está lá, tá certo? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Pois bem, o que me fez fazer essas lives foi a vontade de informar, a vontade de refletir sobre a gravíssima realidade social que Recife vive. A gente não pode maquiar como o João Campos está fazendo. Tá? João Campos ele está maquiando e tem muita gente caindo porque assim não está procurando olhar com mais detalhes ao seu redor. Está se empolgando nessa onda da publicidade que é grotesca, tá? E assim, a gente sabe que tem muita coisa que ele deixou de fazer, tá? E que não adianta vir com esse papo, não são só 4 anos, mas são 4 anos sem fazer nada em alguns setores, principalmente na questão da retirada de pessoas das calçadas, de melhorar a qualidade dessas pessoas, da moradia dessas pessoas. João Campos parece que vive num mundo da fantasia, tá? E é fato, tá? Isso aí não precisa ninguém ser nenhum gênio para entender isso, não, tá? O que me fez tomar essa decisão? Eu ia voltar em João Campos, aí até o São João do ano passado, até o São João deste ano, que eu fui para uma forró ali na Rio Branco. Aí voltei de ônibus e eu vi o centro da cidade um caos, tá? Com uma situação horrível de uma criança sendo tentada a ser molestada, e ela com o sim olhando para o horizonte junto com a mãe e o cara olhando para ela. Aquilo ali foi uma cena chocante. Eu não comecei a refletir se eu já estava refletindo sobre a realidade social do Recife, começou a ficar mais latente. Eu disse, não, tem coisa errada aqui, não dá mais para ficar esperando o discurso. E cadê aquele discurso de melhorar o centro do Recife, que João Campos tanto fez quando ele concorreu com Marília Reis para a prefeitura do Recife? Fez nada, tá? Então, quer dizer, e o pior é que nem os 8 anos de Geraldo Júlio foi feito. Na verdade, o centro do Recife vem caindo e ninguém está fazendo nada, e ele tem tudo para fazer. Tem estrutura, tem apoio de mais de 90% da Câmara de Vereadores e não fez nada em 4 anos. É um absurdo que a gente tem que refletir, tem que questionar sim, tá? Então, assim, enquanto ele está fazendo propaganda, maquiando a realidade, a gravíssima realidade social do Recife, muita gente está sofrendo no centro do Recife, muita gente está sofrendo nos bairros também, em outros bairros também, com descaso na área social, que de João Campos e do PSB, tá? Gente passando fome, sem moradia, tá? Enquanto ele está fazendo propaganda, tomando água de coco, sendo totalmente indiferente, tá? À realidade, a gravíssima realidade social dessa gente. Vale destacar, que eu já vou adiantando, vou relembrando, a maior tragédia de morros que a gente teve aqui em Recife foi na gestão João Campos, PSB. Dezenas de pessoas morreram, dezenas de pessoas ficaram feridas por falta de investimento eficaz nos morros. Só foram aumentar o investimento, e mesmo assim apenas 13%,
Somente 13% depois da tragédia. Outra coisa, mercado encruzilhada, teve um incêndio, falta de gestão, falta de fiscalização, tá? Na gestão, João Campos. A creche que ele tanto propaga, apenas 23% são atendidas. 23% das crianças são atendidas nas creches. E ainda tem denúncia que ele, se ele fosse um caba sério, ou se ele fosse um caba que não fosse alienado, em vários assuntos, se ele não tivesse atitudes alienadas, ele procuraria checar se as denúncias de dificuldade de colocar os filhos em creche são verdadeiras. E dá uma satisfação à sociedade. Isso ele não faz. Ele acha que está tudo às mil maravilhas. Então, é um absurdo a indiferença, absurda a diferença, absurda a indiferença de João Campos com relação à realidade social do Recife. E demonstra que ele não tem projeto de sociedade. Ele tem projeto de poder. Ele não está preocupado em melhorar a realidade social da sociedade recifense, da população recifense. Ele está preocupado em fazer programas, que dê publicidade para ele vislumbrar a eleição de governador de 2026. E aí vem o ponto que eu defendo. Eu não acredito que você deixar um campo do mesmo tamanho vai fazer com que ele reflita. Muito pelo contrário. Quanto mais o campo for reduzido, no meu caso, eu defendo o voto em branco, como voto em protesto, ele vai ter mais dificuldade em se eleger. E o mais importante, ele vai ter a consciência de que, se ele não mudar, ele não vai conseguir se eleger governador em 2026. Esse é o meu raciocínio do voto em branco. Tá? Dito isto, eu vou começar a falar com vocês sobre o porquê desse voto em branco, porquê destrinchar o motivo de eu não votar nos outros candidatos. João Campos, eu já falei, é um cara que ele, para mim, a gestão dele é nota 6, ele não investiu na área social, tá? Ele teve muita coisa que ele só foi começar a investir depois de tragédias, e mesmo assim os investimentos poucos com relação ao que ele tem em mãos. Ele tem muito dinheiro para fazer e ele está fazendo só 13% das obras destinadas a morros. E mesmo assim, só foi haver uma atenção especial aos morros depois das tragédias que vitimaram dezenas de pessoas, né? Inclusive com mortes e feridos. Então a maior tragédia de morro que a gente teve na história de Recife, em curto prazo, foi na gestão de João Campos. Tá? Então, assim, esse eu não voto, não tenho a menor chance de eu votar. E principalmente uma coisa, ó, vocês veem como são as coisas, né? Como eu iria qual seria a minha posição se João Campos tivesse aceitado o PT na vice? Eu iria ficar numa situação delicada, porque essa crítica que eu tenho com o João Campos não é de hoje, é de muito tempo. Tá? Então, assim, o determinante foi a questão dos moradores das ruas, do centro do Recife. Mas eu já venho criticando ele há um tempo. Um gestor que fica mais preocupado em fazer praça do que cuidar das pessoas que frequentam as praças, é complicado. Um gestor que fica falando, que divulgando que ele restaurou calçadas, nada contra, mas ele não cuida das pessoas que moram nas calçadas. Esse é o ponto, tá? Que a gente precisa refletir. Não adianta fazer tijolo e não cuidar de ser humano. É um absurdo que tem que ser questionado, tem que ser criticado e tem que ser cobrado de João Campos, que invista na sociedade recifense. Tá? Dando continuidade a essa minha observação, falando especificamente de Daniel Coelho, tá? Que eu não voto. Eu acho o melhor guia que tem. Só que o problema de Daniel Coelho é que o que ele fala, ele não faz.
Um cara que votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor da reforma trabalhista, e dizer que vai cuidar das pessoas, a gente, a gente, a gente questiona. Eu não questiono a pessoa, estou questionando o político. Como pessoa, é um cara que realmente teve uma situação difícil, perdeu a esposa, não é um cara que é um caba assim, insociável. Mas a crítica aqui é com relação à postura como político, como candidato, como alguém que foi agente político e que, quando teve a oportunidade de ser agente político, votou contra o trabalhador, contra a sociedade, votando a favor da reforma da Previdência, votando a favor da reforma trabalhista. Gilson Machado, que é o candidato de Bolsonaro, né? O Gilson Machado, que é o candidato oficial de Bolsonaro, né? Porque tem outros aí que são candidatos de Bolsonaro. Gilson Machado, ele é um caba que representa o desgoverno Bolsonaro. Bolsonaro saiu, foi um dos piores presidentes que a gente teve, fez com que aumentasse a pobreza, a miséria, tá? Não comprou vacina, foi responsável pela morte de mais de 400 mil brasileiros e brasileiras, tá? Então é esse cara que diz que vai cuidar da cidade. Não pode. Como é que um cara que apoia um governo que não cuidou do povo vai querer cuidar da cidade? Não tem como. Gilson sem noção mesmo, tá? Então, assim, o outro candidato é a Dani Portela. A Dani Portela é do PSOL, é uma mulher séria, mas o problema da Dani Portela é aquilo que eu estava dizendo a vocês. Ela demorou, em outras lives, ela demorou para entender que com 30 segundos se pode fazer muita coisa, tá? E expôs pouco o programa de governo dela, ficou se limitando a Instagram, a dizer acesse Instagram. E o pessoal, a gente sabe que muita gente que vê TV, que vê um programa na TV, ele quer a coisa assim mastigada. Ela não quer ter que, para ver programa de governo, ter que acessar Instagram. Ela poderia aproveitar os 30 segundos, se inspirando até em Enéas, né? Famoso Eu Sou Enéas, né? Para mostrar mais o programa dela, criticar com mais veemência, mostrando as dificuldades que o recifense atravessa, tá? Que são muitas. Tá? A gente vê a questão de trânsito, a questão da violência, a questão do aumento de miséria, de pobreza, que é de responsabilidade de seu João Campos, porque está havendo investimento na sociedade. Então ele poderia ter olhado para essas pessoas de forma mais carinhosa, de forma mais responsável e menos midiática, né? Como ele adora fazer uma mídia, né? Então eu acho que assim, a segurança, apesar de ser responsabilidade do governo do estado, mas a gente não pode, o município não pode ficar indiferente com isso. Pode fazer sua parte, sim, e João Campos não fez. João Campos ele botava segurança, ele bota segurança em parques, mas no geral, em alguns parques, né? No caso do parque da Jaqueira, enfim, mas assim, no geral, você não vê segurança nas ruas. O recifense está cada vez mais com medo de sair, de se divertir, porque a cidade está muito violenta, né? A questão do trânsito aí é responsabilidade total dele, né? E aí, resultado, é uma coisa muito, muito, muito séria que aí, como eu destrinchei antes de entrar nos candidatos, a gente vê muito pouca obra, tá? Você vê muito pouco muito pouca obra de fato para mudar a realidade do trânsito do Recife. Isso é fato, principalmente nos horários de pico. É a segunda maior cidade, a segunda maior capital em pior trânsito que tem aqui no Brasil. Isso é fato. Então, assim, fazer obra, e muitas vezes essa obra não ser eficaz para conter a questão do trânsito, é de se questionar, sim, tá? Então, assim, eu acho, voltando a Dani Portela, eu acho que Dani Portela demorou para mostrar a candidatura dela. E aí são coisas que tem
tem que se questionar mesmo, e eu não voto nela por conta disso. Também eu não vou votar nela por questão como eu falei a vocês, o voto em branco, nesse momento, é mais eficaz que o voto em Dani, que seria a alternativa mais viável contra João Campos. Porque o voto em branco vai fazer, dependendo da porcentagem do voto em branco, vai fazer com que João Campos tenha receio e tente mudar, porque se ele não mudar, ele pode perder as eleições de 2026 para Raquel Lira, tá? Que também não faz uma boa gestão, não. Mas está ali, ó, parei. A gente pensa que a diferença deles está muito grande, não está, tá? Então, se João Campos não trabalhar, não começar a olhar para o povo, ele vai perder as eleições de 2026, não tem a menor dúvida disso, tá? Então, assim, o outro candidato a prefeito é Ludmila, da Unidade Popular. Ludmila é a famosa radical de esquerda, tá? Que eu acho que nenhum radicalismo, seja de esquerda, seja de direita, vinga, tá? Então, assim, apesar de ter muita representatividade, assim, do ponto de vista são críticas contundentes, mas do ponto de vista de viabilidade, fica difícil, porque o discurso fica muito no radicalismo e tal, aí é complicado até para você chamar o pessoal para olhar as propostas, né? A mesma coisa Simone Fontana, do PSTU, a mesma coisa do Vitor Assis, do PCO, tá? E a mesma coisa do Técio Teles, do Novo, que de novo não tem nada. O Técio Teles parece um caba demagógico, tá? É um caba que diz que tudo ele tem solução, tudo partiu dele, tá? E é um caba radical de direita, tá? De novo, não tem nada. Ele acha que tudo gira em torno da propriedade privada, tá? Tudo é privado, que nada que é do povo tem que ser incorporado. A parceria público-privada dele é mais parceria privada, tá? Então, assim, é um caba sem noção, tá? Então, fica até difícil defender, tá? Fica até difícil conversar com gente que é radical de direita, como Gilson Machado também é radical de direita, que ele acha que tudo é em torno da propriedade privada, que nada que é público, nada que tem peso, tá? Ele mesmo já falou, não, a gente não quer um movimento de ocupar o centro do Recife falando com os movimentos sociais. Quer falar com a propriedade privada. Não é por aí, tá? A gente tem que saber que todo mundo tem que ser escutado, tá? Não adianta só um lado, tá? E tem que ver quem mais sofre. Quem mais sofre é o povo. Então é esse povo que tem que ser escutado, tá? Principalmente, tá? A gente sabe que essas empresas privadas, elas querem o lucro, né? Então, pouco querem saber do posicionamento do povo. O exemplo aí está o Ocupa Estelita, né? O Ocupa Estelita não, o Caio José Estelita, que o movimento Ocupa Estelita combateu e, no final das contas, prevaleceu a área econômica patrocinada e apoiada pelo PSB de João Campos e de Geraldo Júlio, tá? Geraldo Júlio com 8 anos na prefeitura, João Campos agora com 4 anos. E a gente vê o que se transformou o Estelita. Só prédios privados, tá? De ocupação, mas não tem de empreendedorismo, mas não tem nenhum prédio para servir de apoio não, de moradia popular. Isso é fato. Vocês vão ali no Zé Estelita, vocês vão ver. Cadê o povo ali? Nada. Foi um amigo, Sérgio Ruth, que levou porrada de empresas privadas por tentar fazer com que se mude o projeto do Estelita. E não foi mudado, tá? Então, assim, ficou favorecendo empresas privadas. Isso não pode acontecer, tá? A gente tem um déficit de moradia muito grande e poderia se fazer algo planejado, bonito, que pudesse dar espaço para as pessoas que não têm moradia, tá? Isso não foi feito, tá? Então, basicamente, são essa geral, e por que eu não voto em nenhum desses candidatos, tá? Então, reitero, meu voto é em branco,
voto consciente, voto de protesto contra a má gestão de João Campos. Tá? E que sirva para que ele reflita e mude sua postura e comece a investir no povo, não só em tijolos. Tá? E mesmo assim, com um olhar humano, coisa que parece que ele está mais preocupado num olhar midiático. Né? Tem que se refletir. Sobre os candidatos a prefeito, aos vereadores, tem muitos candidatos bons. Tá? Se você procurar, vocês acessam. Tá? Tem muita gente comprometida. Claro que tem os aproveitadores de gente que só quer ter o dinheiro, só quer conseguir a vaga para ter dinheiro no bolso. Desculpa. Para ter dinheiro no bolso, para conseguir, né, a sua graninha no final do mês, para favorecer seu pessoal, mas tem muita gente que é comprometida. E dessas pessoas comprometidas, tem um pessoal do time de Lula, que tem muita gente boa ali. Tá? Então, assim, eu destaco duas pessoas do time de Lula, que é Suzy Rodrigues, número 13.000, que ela é uma sindicalista, uma pessoa que, quando foi presidente do Sindicato dos Bancários, num dos momentos mais nebulosos da história do Brasil, ela deu espaço aos movimentos sociais. Tá? Uma pessoa que tem serviços prestados à sociedade, de lutar, de buscar melhores salários, de defender o trabalhador. Suzy Rodrigues é uma pessoa ímpar, tá? Uma pessoa que, inclusive, é a minha candidata a vereadora, Suzy Rodrigues, tá? Uma pessoa assim que muito comprometida com a sociedade, tá? Então vale a pena. Suzy Rodrigues, 13.000, PT. Um outro nome do time de Lula aqui em Recife é Liana Cirne. Liana Cirne dispensa comentário. A mulher, professora de Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Uma pessoa que já é vereadora, uma pessoa que tem serviços prestados à sociedade, ao povo recifense, de maneira assim muito intensa. Tá? Uma pessoa que é ativista social, uma pessoa que dá a cara para bater, que luta por melhores condições de vida para a população mais carente aqui da cidade. Tá? Uma pessoa que tem projetos de inclusão social com comunidade dos excluídos aqui, tá? LGBT, QI+, tem um trabalho muito sério na parte de tolerância política, tolerância religiosa, tolerância social. Elas fazem um trabalho junto com a comunidade negra, tá? Uma comunidade, o pessoal mais necessitado. Tem vários projetos dela que beneficiam essas pessoas. Tá? Então, Liana Cirne, o número dela é 13.100. É uma pessoa assim que, pô, fenomenal. Uma pessoa que vale a pena cada centavo que a sociedade pernambucana paga a ela para exercer a função de vereadora do Recife. Vale a pena. Liana Cirne, 13.100. Show de bola, Liana. Passando de Recife, eu vou falar de Paulista. Paulista é um caba que eu tenho o maior respeito por conhecer o trabalho dele, por já acompanhar quando eu era estagiário da Assembleia Legislativa. Eu via como era o respeito que as pessoas tinham por ele. O nome dele é Sérgio Leite, policial civil, um cara que já foi deputado estadual várias vezes aqui em Pernambuco. Um cara que já lutou bastante, já fez muito pelo povo daqui, apoiando projetos de interesse social, de interesse de inclusão, de valorização do policial militar. E um cara assim, muito, muito sério naquilo que faz, a ponto, pessoal, de Sérgio Leite, número 13.111, 13.111. Ele, quando ele estava na Assembleia, ele não botava nenhum parente dele para trabalhar com ele. Muito pelo contrário. O pessoal dizia, pô, você não tem nenhum parente. Não, ele não misturava as coisas. É um cara assim, muito sério.
e muito inteligente, muito aguerrido, muito comprometido com a sociedade. Em Paulista vai ser um ótimo vereador, vale a pena votar nele. Número 13111, Sérgio Leite. Passando para Caruaru, aí eu fico muito tranquilo também para falar, porque é um cara que eu conheço desde a época do Marista, a gente participava de Grêmio, dos movimentos sociais, movimentos estudantis lá no Marista, tá? E o nome dele é Léo Bulhões, número 13613. Você que mora em Caruaru, não deixe de voltar para vereador em Léo Bulhões. O cara muito responsável, que fez carreira nos movimentos estudantis, nos movimentos sociais, né? Um cara que para chegar a ser candidato a vereador, ele fez uma profunda análise de tudo que a sociedade caruaruense precisa. Tá? Então ele não está descendo de paraquedas, não. Um cara super atuante. Quando fez vários movimentos, fez várias ações para conter o bolsonarismo aí em Caruaru. Tá? Um cara que tem uma representatividade política, de respeito, de defesa das pessoas mais pobres, mais humildes, muito forte. É um cara que eu confio, um cara que se confia, um cara muito sério. Vale a pena. Léo Bulhões, número 13613, aí em Caruaru. Muito boa. A indicação de Léo é um cara que eu, como eu falei a vocês, sou suspeito de falar, um cara muito sério, cara, desde a época de movimento estudantil, um cara que nunca deixou de defender o povo, nunca deixou de lutar por melhores condições dos estudantes, lutar por melhores condições das pessoas mais humildes. Tá? Então, muito bom, vale muito a pena. Dito tudo, fazendo esse panorama nessas 3 cidades, Recife, Paulista e Caruaru, eu peço a reflexão a vocês. Só tem só esses? Não só tem só esses, tem outros. Só que eu vou falar daqueles que eu tenho mais conhecimento. Mas tem muita gente boa no time de Lula, tem outras pessoas boas no time de Lula, tá? Que vale a pena você prestar atenção, né? E principalmente fiscalizar, não custa nada. Todos eles, Súdio Rodrigues, Diana Cirne em Recife, Sérgio Leite em Paulista e Léo Bulhões em Caruaru, todos eles têm uma característica em comum: adoram ser cobrados. Eles não tratam eleitor de forma alienante, de forma como se fosse uma pessoa de momento. Não. Você votou neles, quem votar neles pode cobrar deles, que eles adoram ser cobrados, adoram ouvir a sociedade, adoram trocar ideias com o povo, até porque vereador se faz isso, político de uma maneira geral se faz isso. Né? Não é só falar, é escutar, é chegar, se sensibilizar com a realidade, e vamos tentar mudar essa realidade, essa gravíssima realidade social, tá? Que está tanto em Recife, Paulista e Caruaru. Tá certo, pessoal? Pronto. Então, assim, passando isso, eu reitero o meu posicionamento com relação à votação à Prefeitura do Recife. Eu vou votar em branco para pressionar João Campos a mudar sua postura elitista e indiferente com relação à realidade social da maioria do povo, ou de grande parte do povo daqui de Recife. Isso é fato. Não adianta eu protestar num campo grande. Eu tenho que diminuir o campo de penetração de João Campos, para que ele veja que, se ele não mudar a sua postura, não cuidar das pessoas, não cuidar principalmente dos mais humildes, ele pode perder as eleições de 2026. Tá? Se ele não quer mudar para uma questão de humanidade, por se sensibilizar com relação à gravíssima realidade social dessa gente, então ele começa a pensar que, se ele não mudar, ele vai perder as eleições de 2026 para o governo do Estado. Então, o meu voto de protesto vai ser o primeiro voto em branco que eu dei na minha vida, mas um voto em branco consciente, para pressionar esse gestor irresponsável, para que ele comece a investir no ser humano, deixar pegar o tijolo
mas botar as pessoas junto no tijolo. Não separar o tijolo das pessoas. Tá? Ou não ou só olhar o tijolo, esquecer das pessoas, como a gente está verificando, principalmente aqui no centro do Recife, em outras áreas aqui da cidade. Tá? Então, assim, dito isto, de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu já estou terminando essa live, quero que vocês pensem direitinho, reflitam. Cidadania não é só o voto. O voto faz parte da cidadania, tá? Mas ela não é um determinante para você mudar uma realidade de um local, de uma cidade. Tá? Você pode fazer como cidadão. Você não precisa bater, não precisa quebrar, não. Basta você cobrar. Você cobrar, divulgar o que está sendo feito de errado, cobrar a verdade do gestor público. Né? Eu mesmo não quero que ninguém bate em João Campos, não. Muito pelo contrário, eu quero que cobre dele. Chega, João Campos, por que você passou 4 anos sem fazer nada por cento do Recife? Porque você, no seu projeto de governo não tem nada, no seu programa de governo não tem nada falando em retirar as pessoas das ruas e dar uma moradia digna para elas. Porque você só deixou para investir em morro depois da tragédia que vitimou dezenas de pessoas aqui em Recife. Porque você só investiu 13% da verba destinada a morro. Porque você só deu acesso à creche a 23% das pessoas que precisam, da quantidade de pessoas que precisam. Então, assim, são cobranças como cidadão. Como qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, a gente pode também fazer essa cobrança através do voto. Se a gente diminuir o espaço dele, se ele, por exemplo, ganhar essas eleições apertado, ele tem muita chance de rever a posição dele. Se ele rever, ele tem tudo para melhorar a realidade social do Recife. Ele não fez porque ele é um caba indiferente, parece um cara alienado, é o mundo de Bob, é o mundo de João. Então, ele não entende que uma cidade não é só tijolo. A cidade é feita principalmente de pessoas, e as pessoas precisam ser investidas, principalmente as pessoas que mais precisam, que ele não está investindo. Tá? Ele está investindo, assim, de forma eficaz. Ele está investindo pouco, muito pouco. E no centro do Recife ele não está fazendo nada. A gestão do PSB no centro do Recife não fez absolutamente nada em 12 anos. 8 anos de Geraldo Júlio e 4 anos de João Campos. Porque ele só investiu em mercado público depois do incêndio que aconteceu no mercado da Encruzilhada. Tá? Gestão dele no mercado da Encruzilhada. Por que aconteceu aquele incêndio? Porque ele não é humilde em assumir erros e dizer que vai melhorar. Porque ele passa a ideia de que está tudo bem, que nada, que tá beleza. Isso é uma irresponsabilidade. Isso não pode acontecer. E a gente tem como cobrar dele. Tem como cobrar como cidadão. E a gente pode cobrar através do voto, sim. O voto em branco vai fazer com que ele aperte. Ele tenha ele aperte a margem de erro. E ele ter certeza, a margem de erro. Aperte a margem de atuação dele. De penetração dele eleitoral. E ele pode refletir de que se ele não melhorar, não investir no povo, ele pode perder as eleições de 2026. Então o grande handicap que a gente tem é a eleição de 2026, pessoal. Esse cara aí que está dizendo que Recife está mil maravilhas, esse cara está querendo se eleger governador de 2026. E a gente tem esse handicap, a gente tem esse argumento para cobrar dele. Se ele não fizer uma boa gestão, se ele não começar a olhar para o povo, principalmente dos mais humildes, ele pode perder as eleições de 2026. Então, o voto em branco ajuda a cobrar isso dele. Outra coisa também, cobrar também, aí eu faço uma crítica a alguns setores do PT.
Cobrar de João Campos responsabilidade, compromisso com a unidade, de projeto nacional, de sociedade, não projeto pessoal de poder. A diferença de João Campos para Lula é que Lula não é projeto pessoal de poder. Lula é um projeto Lula não é projeto pessoal de poder. Lula é um projeto de sociedade brasileira. Tá? João Campos está preocupado em chegar cada vez mais no poder. Governo do Estado, senador, ou até presidente da República. O projeto dele é de poder, não é projeto de sociedade. Diferente de Lula. Lula é um projeto de sociedade. O projeto de Lula contempla a maior parte da sociedade brasileira e contempla o país como um todo, tá? Principalmente as pessoas mais necessitadas. Tá? Essa é a diferença que João Campos precisa aprender. E João Campos não está aprendendo. João Campos está simplesmente passando a ilusão para o povo recifense, e aí que não é a realidade, uma ilusão que não é a realidade, tá certo? Uma sociedade que tem mais de 150 mil pessoas sem moradia, que não é vista pela administração pública, não pode dizer que está investindo, não pode dizer que a prefeitura está investindo no povo, que não está. Tá? Ela tá sendo indiferente à gravíssima realidade social que o Recife está vivendo e o que o Recife vive. Tá? Então, é importante se cobrar esse setor do PT. Não dá para ser ingênuo com gente maliciosa. João Campos e o PSB são pessoas que têm projeto de poder, não é projeto de sociedade. Tá? Então, vale a pena refletir. Tá? E eu quero aqui deixar uma mensagem final para vocês nesse final de live. Acreditem, cidadania é um conjunto de ações. Tá? É o voto, mas também a atitude. É a sensibilidade, é o compromisso com a sociedade. Então vamos que vamos. Ótima eleição para todos vocês. Tá? Que vocês votem conscientes, que suas escolhas sejam conscientes e que a gente tenha uma sociedade mais justa para todos e todas aqui em Recife. Um grande abraço, até mais. Lula 13, PT, tamo juntos. Beleza?